Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre, um quadro onde eu falo a respeito de sistemas de RPG de mesa. Hoje continuaremos destrinchando o sistema Daimon, falando a respeito das regras de magia. Se você também quer saber o que é necessário para fazer magia nesse sistema, fica aqui que depois da vinheta te conto tudo. Então, você não sabe o que é RPG de mesa? RPG é a sigla de Role Play Games, uma palavra em inglês que significa jogo de interpretação de personagens. É um jogo onde um grupo de amigos se reúnem para construírem uma história coletiva. Então, nesse jogo, normalmente, um deles vai fazer o papel de narrador, que vai ser responsável por escolher o cenário, as regras a serem respeitadas, criar os desafios e também mediar qualquer confronto que possa ocorrer durante a criação da história. Os outros membros do grupo irão serem jogadores, que irão criar personagens que irão viver neste mundo escolhido pelo narrador. Além de criar os personagens, os jogadores também irão interpretá-los, ou seja, viver como eles viveriam, agir como eles agiriam e fazer as escolhas que eles fariam em determinadas situações. E é a união de todos esses fatores que vai acabar culminando com a criação de uma história divertida, interessante, né? Uma construção coletiva. Então, se você gosta de interpretar, de criar histórias, RPG é uma boa para você. Como eu falei, o narrador ele tem a missão de escolher o sistema, o cenário que será utilizado. Normalmente, existem vários sistemas e vários cenários. Nos dados do mestre, eu costumo mostrar alguns sistemas que existem, aí os mais famosos, pelo menos, e acabo destrinchando eles ponto a ponto. Esse quadro é para narradores iniciantes que não conhecem os sistemas, ou mesmo narradores veteranos, mas que nunca tiveram a oportunidade de conhecer determinado sistema. Hoje nós continuaremos falando a respeito do sistema Daimon, que é um sistema nacional, que foi desenvolvido por Marcelo Deldébio e Norson Buttrell e foi editado pela editora Daimon. Esse sistema ele foi criado inicialmente para ambientar histórias de terror sobrenatural. Então, se você curte aquelas aventuras de terror sobrenatural, o sistema Daimon foi feito pensando em você. Esse não é o primeiro vídeo que eu faço a respeito desse sistema. Eu fiz vários outros vídeos mostrando como criar personagem, como as regras do sistema funcionam, como evolui. Se você quer dar uma olhadinha nesses vídeos, eu deixei aqui no card um link que vai levar você até a playlist no meu canal, onde você poderá conhecer mais a respeito do sistema Daimon. Agora, se você já conhece o sistema Daimon e só tem dificuldade com as regras de magia, esse vídeo é exatamente falando a respeito dela, das regras de magia. Também não é o primeiro vídeo sobre regras de magia, eu fiz 2 vídeos anteriores, só que os 2 vídeos anteriores, eles não falam das regras de magia propriamente dita, né? Eles falam do que é a magia no cenário oficial do sistema Daimon, das mitologias, né, que envolve a compreensão de magia naquele mundo. Eles falam a respeito das formas pensamento, falam a respeito dos triângulos, né, de forma, né, porque no sistema Daimon existe três formas de magia, né, que é criar, controlar e entender. E fala também a respeito dos caminhos de magia, né, que aí existem os caminhos elementais, fogo, terra, água, ar, luz e trevas, os caminhos arcanos da vida, plantas, animais e humanos, os caminhos arcanos negros, que são aqueles
espírito, que envolve espírito e arcano, né? E por último, o caminho da metamagia, né? Que é o estudo da magia em si mesma. Tudo isso eu falei, detalhe por detalhe, falei a respeito da cabala, árvore da vida, né? Os sefirotes. Você vai ver tudo isso nos 2 vídeos iniciais dessa sequência de estudo sobre o sistema de regras de magia. Também deixei aqui no card o link, basta que você volte lá e olhe tudo. Mas se você não quer perder tempo conhecendo a mitologia agora, quer deixar para conhecer a mitologia depois, o que interessa para você no momento são as regras de magia, porque você já está com uma campanha em Daimon, em andamento, e você andou se amarrando em alguns termos lá que você não consegue compreender. Então, se esse é o seu caso, você pode continuar assistindo esse vídeo a partir daqui comigo, porque a partir de agora eu vou realmente falar a respeito de regras de magia. Como eu disse nos vídeos anteriores, é um assunto muito extenso e por isso eu dividi em 3 etapas. A primeira etapa, que foi composta de 2 vídeos, foi falando sobre a essência da magia, o que é a magia e tudo, já encerrei. E hoje eu inicio a segunda etapa, que é falando a respeito das regras de magia propriamente dita. Como eu me torno mago, como eu consigo pontos de magia, como eu gasto esses pontos de magia, o que o mago nesse sistema pode fazer e o que ele não pode fazer, como eu causo dano com magia. Essas e várias outras perguntas serão respondidas a partir desse vídeo. E depois que eu terminar toda essa parte de regra de magia, aí haverá uma terceira etapa, onde eu vou falar a respeito dos caminhos de magia, um por um. O que é que você pode fazer sendo um mago de fogo, sendo um mago de humanos, e vou falar também a respeito das junções dos caminhos, os chamados caminhos secundários, né? O que acontece quando um mago mistura, por exemplo, fogo com luz, né? Então, tudo isso vai ser na terceira etapa. Tá bom? Então, vamos, então, dar sequência aqui, né, ao estudo das regras de magia em Daimon propriamente dito. Vem comigo. Bom, primeiro de tudo, né, a gente precisa saber como realmente funciona em termos de jogos, em termos de jogo, a magia nesse sistema. Bom, pessoal, no sistema Daimon, para você poder se tornar um mago, você precisa adquirir o aprimoramento poderes mágicos. Então, ninguém vai conseguir ser mago a menos que compre este aprimoramento. Como a gente viu no estudo anterior do sistema, esse sistema ele é composto de atributos, né, que são aquelas coisas intuitivas que todo mundo consegue fazer, você praticamente já nasce com aquele dom, aquela habilidade. As perícias, que são aquilo que você aprende, né, com o tempo, que você pode aumentar a sua habilidade nela com treino, né? E existe os aprimoramentos, que são como se fossem vantagens, né? Habilidades especiais que o seu personagem ele pode possuir, né? Então, entra em aprimoramento poderes, entra em aprimoramento talentos nativos, entra em aprimoramento poderes psionic, tudo isso, né? E entre eles tem também a habilidade de fazer magia, que é o aprimoramento poderes mágicos. Ele é um aprimoramento cujo valor dele é variável, então você pode gastar 1 ponto, pode gastar 2, pode gastar 3. E quanto mais você gasta, mais poderoso vai ser o seu mago. Isso porque é o poderes mágico, o aprimoramento poderes mágico, que vai dizer qual o foco que o seu personagem possui, né? Para distribuir entre os caminhos, qual é o focus de magia que ele possui, e vai dizer a quantidade de pontos de magia. Os pontos de magia, nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, é como se fosse o combustível místico que o mago tem para poder realizar as magias. Então, quanto mais você gastar em poderes mágicos, mais poderoso vai ser o seu mago. É claro que o seu narrador ele pode limitar isso, né? Ele pode dizer, olha, só se você gaste até 3 pontos de poderes mágicos, ele pode limitar, dependendo do tipo de campanha que ele queira realizar. O focus que ele vai receber, né? O que seria o focus? O focus é a medida de energia mística
proveniente da roda dos mundos e que vai ser utilizada nos rituais. Então, se você tem focus 1, isso quer dizer que você é capaz de drenar uma determinada quantidade de energia mística da roda dos mundos e usar essa energia mística para realizar as suas magias. Se o seu colega ele tem focus 2, então significa que ele é capaz de drenar mais energia mística do que você, tá certo? Então, quanto maior o focus, mais poderoso o mago é. Agora, detalhe, gente, se esses focos forem gastados no mesmo caminho, tá? Então, vamos supor que eu sou um mago de fogo, aí eu tenho focus 1 em fogo. Aí tem um colega meu que tem focus 1 em terra e focus 1 em ar. Ah, ele tem 2 focos, ele é mais poderoso do que eu? Não, na verdade não, porque ele distribuiu os focos dele entre 2 caminhos. Então, na verdade, ele também é um mago de nível 1, como eu. Só que, enquanto eu sou especializada em apenas um elemento, ele é especializado em 2. Então, ele tem condições de realizar magias mais diferentes, né? Magias mais bem trabalhadas do que eu. Eu sou um especialista, né? Ele já é mais versátil, ele é mais amplo, é mais genérico. Ele trabalha com 2 caminhos, enquanto eu trabalho só com um, tá? Mas de nível, ele é um mago nível 1 terra e é um mago nível 1 ar. E eu sou um mago nível 1 fogo. Então, o foco da gente é basicamente a nossa habilidade de drenar a energia das rodas do mundo é basicamente igual, tá? Só que cada um utiliza a energia que drenou de maneira diferente, tudo bem? Vamos lá. O valor de focos, ele também indica o quão complexo e difícil de se realizar é um ritual. Então, quanto mais difícil for a magia, quanto mais difícil for o ritual, mais focos eu vou precisar para poder realizar, tá? Então, uma magia ou um ritual de focus 3, ele é muito mais complicado do que uma magia de focus 2, que, por sua vez, é mais complicado do que uma magia de focus 1. Então, se eu quero saber quão complicado ou não é determinada magia, é o focus dela que vai me dar uma ideia, visão, né? Uma visão geral de quão complicado será realizar aquele ritual. Via de regra, o valor de um ritual em focus é a soma da forma da magia realizada, mais o caminho escolhido. Se você assistiu os 2 vídeos anteriores, você sabe que aqui no sistema DAI a gente tem 3 formas de magia: criar, controlar, entender. E a gente tem 10 caminhos, né? Que aí são, né? Fogo, terra, água, ar, luz, trevas, animais, plantas, humanos e metamagia, tá? Então, faltou espírito e arcano. Pronto, esses são os caminhos. E para mim saber qual o focus de uma magia, eu tenho que saber quanto é necessário de forma e quanto é necessário de caminho. Pegar esses 2 valores e somar. Aí eu vou ter uma ideia mais ou menos. Vamos pegar um exemplo prático. Imagine que eu queira conjurar um cavalo, tá? Eu posso fazer isso de inúmeras maneiras. Eu posso mentalizar um cavalo existente, atrair ele para mim com a força do meu pensamento. Eu posso fazer um cavalo surgir do nada. Claro que, dependendo da forma que eu resolver escolher para conjurar esse cavalo, né? Aí mais focos eu vou precisar, tá certo? Então, imagine, para mim poder conjurar um cavalo, eu preciso ter a forma criar, né? Preciso ter a forma criar, e eu preciso ter o caminho animal. Eu preciso ter criar animal, tá? 5, pelo menos 5. Esse 5 aí é o quê? É o focus, tá? Esse 5 aí é o focus que eu vou utilizar para poder criar esse animal. Mas agora, olha, preste atenção. O legal aqui é a distribuição dos caminhos e do foco. Eu posso ter, por exemplo,
criar 0, animal 5. Eu posso ter criar 1, animal 4. Posso ter criar 2, animal 3. Criar 3, animal 2. O importante é que a soma dos dois, da forma com o caminho, no final vai ter que dar 5, tá? Então, para mim poder invocar, conjurar um cavalo, eu preciso ter que criar animal 5, né? E aí, ó, dependendo da forma como eu distribuo, o tipo de magia muda também. Porque, por exemplo, se eu tiver criar um animal 5, ou desculpa, criar um animal 4, então veja que eu tenho mais, eu tenho mais no animal, tenho mais no caminho do que na forma. Então, isso quer dizer que para mim vai ser mais fácil conjurar esse animal. Eu posso simplesmente mentalizar o animal, né? E atrair ele de onde ele estiver, fazer ele vir até onde eu estou com a força do meu pensamento, tá? Mas se eu tiver criar 4 e animal 1, ou seja, eu tenho mais na teoria da magia do que na prática, então o que é que vai acontecer? Esse ritual vai ser muito mais complexo, vai ser muito mais difícil. Eu vou precisar de ter uma crina do animal, né? Vou precisar ter um artefato místico para canalizar a magia. Eu vou ter que fazer todo um ritual lá para poder fazer um parto desse animal surgindo do nada no ar. Então, dependendo de onde eu gasto os focos, né? A minha magia ela poderá ser mais ou menos complexas. Magos que têm muito ponto em forma e pouco ponto em caminho, eles são magos assim que eles entendem muito da teoria da magia, eles entendem muito da estrutura da magia, mas eles não entendem muito de efeitos práticos, né? Efeitos mais específicos de magia. Então, os rituais deles são muito poderosos e efetivos, mas em compensação são muito demorados, trabalhosos, é muito difícil fazer. Já aqueles magos que têm mais em caminho, né, e menos em magia, eles fazem magias mais práticas, mais rápidas, embora eles não conheçam muito bem a estrutura da própria magia. Muitas vezes eles não saibam nem muito bem o que eles estão fazendo. É como se eles pegassem a receita de bolo e fizessem o bolo sem sequer entender como aqueles ingredientes se ligam, como eles reagem para formar o bolo. Para eles não interessa, para eles interessa o bolo. Então, esses magos, eles fazem magia de forma mais rápida, tá? Mais rápida. Mas, em compensação, o número de magia deles também, o conhecimento de magia deles também é mais limitado, tá? Eles têm um conhecimento de magia mais limitado. Explicando de uma forma que você compreenda. Imagine que eu tenha criar um animal 5. Então, criar um animal 4. Então, eu entendo um pouco de criação, entendo muito de animal. Então, sempre que eu for usar o meu criar em conjunto com o caminho animal, eu sou um grande mago. Mas se eu for usar o meu criar com outro caminho, por exemplo, vai ser sempre criar um, que é muito fraco, né? Agora imagine que eu tenha criar 4 e animal 1. Eu vou conseguir o mesmo efeito, mas em compensação, vamos supor que eu queira criar luz. Então, eu vou ter que criar, e só tem a luz 1. Eu vou ter que criar 4, luz 1, 5 de novo. Toda vida que eu casar o meu criar com outro elemento, eu vou obter uma grande magia. Por quê? Porque eu conheço a estrutura da magia, independente do elemento com quem ela se liga. Eu sei como a magia acontece, independente do elemento que ela manipula. Tá? Então, por isso que magos que gastam em criar, controlar caminho, eles começam fracos, porque normalmente as magias deles são muito trabalhosas, mas quando eles avançam, quando eles crescem, eles acabam se tornando magos muito poderosos. E eles têm mais facilidade para mudar de caminho. Então, se você quer fazer um mago genérico, ou, desculpa, específico, um mago de um único elemento, gaste tudo no caminho e bote só, né, se for possível, deixa até 0 nas formas. Afinal de contas, você só vai manipular
só vai manipular, digamos, luz, né? Agora, se você pensa em futuramente pegar outros elementos, outros caminhos para o seu mago, é mais interessante você gastar nas formas. Criar, controlar e entender. Porque aí, o mesmo conhecimento que você tem para criar água, você tem para criar terra, você tem para criar luz, tá certo? Só vai mudar o elemento, mas a estrutura da magia normalmente costuma ser a mesma. Deu para entender, então, a importância de você definir, né? Mago mais específico, taca tudo em caminho. Mago mais genérico, que vai trabalhar com vários elementos, dê preferência às formas, tá? Dê preferência às formas. Agora, preste atenção, gente. Você pode ser um mago e ter 0 na forma, tá? Você pode ter 0 na forma, mas você não pode ter 0 em todos os caminhos. Quer dizer, você não pode fazer magia se você não tiver focos gastos em caminho. Tá? Você precisa gastar em pelo menos 1 ponto nos caminhos que você quer fazer magia, tá bom? Isso porque se você só tem forma, é como se você só soubesse a teoria, mas você nunca foi para a prática. Você domina a teoria, mas você nunca fez a prática, tá? Então você não sabe fazer magia. Você entende de magia, mas não sabe fazer magia. No entanto, quando você gasta no caminho, aí é sinal que você começou a fazer magia naquele caminho, você tá pegando aquela teoria e colocando em prática, tá bom? Beleza? Deu para entender o que são os focos? Maravilha. Quando você compra o aprimoramento Poderes Mágicos, você recebe uma quantidade de pontos de focos, tá? Você recebe uma quantidade de pontos para você distribuir entre as formas e os caminhos. E aí você vai distribuir de acordo com o estilo de mago que você quer criar, tá? Que é um mago de controle, controlar aí distribui o restante entre os elementos que você quer controlar. Água 2, né? Então você é um mago que controla a água com uma facilidade muito grande, tá? Quer criar fogo, então gasta em criar e em fogo. Então você vai distribuindo de acordo com o tipo de mago que você quer ser. Vamos falar então um pouquinho agora a respeito das nomenclaturas, né? Em Daimon, a gente usa as seguintes denominações quando a gente vai escrever uma magia, né? A gente coloca a forma, tá? Seguida do caminho, né? A forma, seguida do caminho apropriado, seguido do valor de focos total, tá? Então, forma, caminho, focos total. A combinação de formas e caminhos, elas podem ser separadas por barra, né? Seguida do maior valor entre forma e caminho, né? E se você for colocar isso dentro de um texto, escrever dentro de um texto, é bom que você coloque separado por parênteses. Isso aí é uma regra de nomenclatura do próprio sistema. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, controlar 0 e fogo 1. Eu tenho 0 em controlar e tenho 1 em fogo. Como é que eu escrevo isso? Controlar fogo 1. Então, veja que eu coloquei controlar, que é a forma, depois fogo, o caminho, e depois o 1. Por que 1? Porque esse 1 é o focus total, é a soma do 0 mais 1. 1. Certo? Então, controlar fogo 1. Isso quer dizer que eu tenho controle 0 e tenho fogo, caminho fogo 1, tá bom? E eu posso fazer magia dessa forma. Entender 1, água 2. Então, se eu quero gastar 1 em entender e 2 em água, como é que eu vou escrever isso? Isso aqui é um errinho, viu, gente? Não é controlar, não. Aqui é entender. Por favor, corrija. Entender, água 2, né? Então, veja. Mas... Tá totalmente errado aqui, gente. Entender água, né? 3, né? Entender água 3, tá? Isso aqui, eu não sei de onde saiu, tá totalmente errado. Depois vocês risquem isso aí, erro de digitação. 1000 perdões. Certo? Isso aqui, até aqui tudo bem. Por quê? Porque até aqui eu tô trabalhando só uma forma e só um caminho. Mas e se eu quiser trabalhar
mais de uma forma ou mais de um caminho, né? Como é que eu escrevo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente não pode, na mesma sequência, ter mais de uma forma. Eu não posso criar e controlar ao mesmo tempo. Não. Ou eu crio, ou eu controlo, ou eu entendo, tá bom? Então, eu tenho que escrever de duas maneiras, né? Mas os elementos eu posso. Os elementos eu posso intercalar 2, 3 elementos, ou desculpa, caminhos, quantos caminhos eu desejar, tá? Então, imagine que eu tenha 5 pontos de focos. E aí eu vou gastar da seguinte maneira: eu vou colocar um na forma criar, vou colocar 2 no caminho A e 3 no caminho fogo. Então, veja, eu tenho criar A, 3, criar fogo 3, né? Então, veja que eu posso ir alterando. Se eu quiser escrever tudo de uma vez para dar ideia do poder geral do meu personagem, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar primeiro a forma, que no caso é criar. Depois eu vou colocar os caminhos separados por uma barra, que nem eu falei aqui, né? Então, vai ser criar ar barra fogo, isso quer dizer, eu sou capaz de criar A e sou também capaz de criar fogo. Agora, preste atenção, gente. Quando eu trabalho, né, com mais de um elemento ao mesmo tempo, né? Trabalho com mais de um elemento ao mesmo tempo, eu pego o foco gasto na forma, tá? O foco gasto na forma, mais o focus, né? O focus gasto no menor caminho, tá? No menor caminho. Então, não vai ser criar a fogo 4, né? 1 e 3, 4, não. Nem vai ser criar a fogo 6, somando tudo, não. Vai ser o 1 do criar mais, né, mais o 2 do A. Por quê? Porque o A é o caminho menor. Então, eu sempre vou colocar o valor menor caminho, tá? Então, eu sou capaz de criar A e fogo até focos 3, tá? Eu sou um mago misto, eu trabalho tanto com A como trabalho com fogo, e eu sou capaz de criar magias de A e magias de fogo até o focus 3, tá bom? Então, é assim que eu escrevo. Vamos imaginar que eu pegue 3 elementos. Vamos imaginar que eu tenha ponto suficiente para colocar 2 em criar, 3 em fogo, 3 em ar e 3 em trevas, né? Então, veja aí, todos os 3 são iguais, todos têm 3. Vai ficar criar, fogo, barra A, barra trevas, e eu somo o valor da forma 2, mais o valor do 3 aqui, ó. 2 mais 3, 5. E não 3, 6, 9, 11, né? Não vou somar todos os 3, não. Vou somar apenas um, já que eles estão se repetindo. E se eles forem diferentes, eu pego o menor, tá bom? Quando você vê uma magia escrita assim, aí você já vai conseguir entender. Você vai conseguir, quando você vê essa magia, você vai entender o quê, por exemplo? Que ele cria fogo, ar e trevas até um gasto total de focos 5, tá? Ele é capaz de criar até o nível 5 das magias de fogo, ar e trevas. Tudo bem? Beleza? Deu para entender a nomenclatura? Isso aí, quando você estiver lendo o manual, né, do sistema Diamond, Trevas RPG, ou Arcano RPG, ou o próprio Grimório, né, vai aparecer escrito dessa forma. Então, é interessante que você compreenda, tá? Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá. Formas e caminhos. Cada personagem mago, ele começa o jogo com determinado número de pontos de foco. Quanto? Aí depende de quanto você gastou no aprimoramento poderes mágicos, né? Então, se você gastar 1 ponto, você começa com 2 de foco, gastar 3 pontos, você começa com 3 de foco, e por aí vai sucessivamente. Quanto mais você gastar em poderes mágicos, mais focos você vai ter. E aí você vai fazer o que com esses focos? Você vai distribuir entre as formas e os caminhos. Como? Do jeito que você quiser fazer o seu mago.
tá? Se você quiser fazer o seu mago mais teórico, menos prático, aí você gasta mais em forma, menos em caminho. Se você quiser o contrário, um mago mais prático e menos teórico, você gasta mais em caminho, menos em forma, tá? E aí você vai balancear o seu mago do jeito que você quer que o personagem seja agora e do jeito que você quer também que ele evolua, né? Então, se eu pretendo que o meu mago seja o mais poderoso mago de fogo de todo o reino, eu não preciso me preocupar com criar, controlar e entender. Não preciso me preocupar muito, eu tenho que me preocupar mais com focos em fogo, para deixar ele o mais poderoso possível em fogo. Mas se ao invés disso eu quero que o meu mago seja aquele mago mais versátil em tudo que é magia, de tudo ele entenda, né, um pouco, aí é preferível, ao invés de eu gastar tudo nos caminhos, é preferível que eu gaste bastante em formas também, né? Gaste bastante em formas e menos em caminho. Aí eu vou ter um mago mais genérico, aquele mago que conhece de tudo um pouco, tá bom? Vai depender do que você queira fazer. Uma coisa interessante, todos começam com todas as formas e caminhos em zero, tá? No momento que você começa a construir a ficha do seu mago, todas as formas dele estão zeradas e todos os caminhos dele estão zerados. Você vai ter que gastar pontos de foco para ativar, né? Vai ter que gastar ponto de foco para poder dizer em quais caminhos aquele mago já tem conhecimento, quais formas ele é melhor. Um personagem também não pode ter mais do que focos 4 em um único caminho, tá? Então, se você é um mago iniciante, o máximo que você pode colocar no mesmo caminho é até 4. Então, vamos supor que você tem 5 pontos de focos, não quer gastar nada em formas. Aí você pode gastar 4 em fogo, mas o 5º ponto você vai ter que gastar em outro lugar. Ou bota nas formas, para você ser um mago de fogo mais poderoso ainda, ou então você gasta em outro caminho. Veja que se você gastar nas formas, né, aqui você vai poder ser um mago de fogo até nível 5. Se você gastar em outro caminho, é bom porque você tem mais variedade para enfrentar os desafios propostos pelo narrador. Então, o máximo que o jogador iniciante coloca em caminho, focos em caminho, em um único caminho, é 4. E nas formas? Nas formas, você pode avançar até o focus 10. Um personagem inicial pode ter até focus 10 em uma forma. O difícil vai ser o narrador te dar tanto ponto de personagem, né? Para tu comprar tantos aprimoramentos, poderes mágicos. Mas o livro permite, tá? O livro permite. O primeiro caminho elemental que seu mago aprender, né? Então, vamos dizer, você tá lá criando o seu mago, aí você diz assim, ó, meu mago vai ser um mago elemental. Cuidado, que isso só vale, gente, para magos elementais. Lembra quais são os 4 tipos de mago elementais? Fogo, terra, água, ar, luz e trevas. Arcanos da vida, animais, plantas e humanos. 3, arcanos negros, espírito e arcano. E metamagia, são os 4 tipos de mago. Se você escolher ser um mago elemental, aí você tem 6 elementos que você pode gastar, né? Fogo, terra, água, ar e luz. Mas você tem que tomar um certo cuidado. Porque no momento que você escolhe ser um mago elemental, o primeiro caminho que você escolher, o primeiro caminho que você gastar ponto nele, será conhecido como seu elemento principal. Então, vamos supor, eu estou fazendo meu mago, aí eu gasto em água. Pronto, meu caminho elemental é água, tá? Porque foi o primeiro que eu escolhi. Ah, mas eu gastei água 2 e depois eu gastei 3 em terra. Não importa. O seu caminho elemental ainda é água, porque foi o primeiro que você escolheu. Cuidado, não é o que tem mais focos, não. É o primeiro que você escolheu. E é importante que você deixe isso bem claro para o narrador. Narrador, eu sou mago elemental e o meu caminho principal é água. Eu sou mago elemental, meu caminho principal é terra. Por que que é importante que o narrador saiba disso? Por causa do chamado elemental oposto.
Os elementos da natureza, eles são sempre aos pares, tá? E esses elementais opostos, eles se anulam. Então, um mago que tem um determinado elemental, ele jamais poderá fazer magia no elemento oposto. Então, por exemplo, de elementos opostos, fogo e água. Bem claro, né? A água apaga o fogo, né? Fogo e água. Então, se eu sou um mago e o meu caminho principal é fogo, eu não vou poder aprender água, tá? Eu nunca vou poder ser um mago de água, tá? Se eu sou um mago de água, eu não vou poder aprender fogo, né? Então é vice-versa. Então eu preciso saber qual é o meu caminho elemental, principal, porque sabendo o meu caminho principal, eu vou saber o meu elemento oposto, e aí eu vou saber qual é o único elemento que eu nunca vou poder ter. Então jamais vai haver um mago elemental que seja versátil nos 6 caminhos. Não, no máximo ele vai ser versado em 5, porque um desses caminhos é o elemental oposto, e esse ele não consegue aprender, tá? Ele não consegue aprender. Então, já é assim, ele tem um dom natural para o caminho principal, e por ele ter um dom natural para o fogo, automaticamente ele não tem dom para a água, que é o elemento oposto. E quais são os elementos opostos? Vamos lá. O do fogo é a água, a da terra é o ar, né? Terra, ar. E o da luz, evidentemente, é as trevas, tá? Então, um é o oposto do outro. Se eu aprender um, automaticamente não posso aprender o outro. Você nunca vai ver, fulano de tal, controlar, tem controlar luz, trevas, 5. Não, não tem. Ele não pode ter controlar luz, trevas, porque eles são opostos, tá? Narrador não deixa isso acontecer, não deixa. Mas o narrador pode, ele pode, mas a observação do manual, a observação, né, do sistema, até do bom senso, é que você não deixa, tá? Então, você sempre iniba, tá? Essa questão do elemental oposto. Se você resolver permitir, todo e qualquer desastre futuro que possa ocorrer por sua conta e risco, tá bom? Afinal de contas, a regra de ouro existe exatamente para você quebrar qualquer regra que você ache chata, né? Mas lembrando que o sistema não se responsabiliza por isso. Não vá depois dizer que o sistema não funcionou. É você que não está seguindo as regras direito, hein? Cuidado. Vamos continuar. Vamos lá. Bom, falei sobre o caminho elemental oposto, né? Vamos falar agora a respeito de grimório pessoal. Grimório, gente, é como se fosse o livro de receitas do mago, né? É uma agenda, um livro, um caderno, né? Digamos assim, que o mago carrega consigo sempre. Por quê? Porque nesse caderno estão escritas as suas magias, os seus rituais, tá? Então, se o mago deseja realizar um efeito mágico, a primeira coisa que ele precisa é estudar aquele ritual, é desenvolver um ritual, né? O ritual é o quê? É um conjunto de passos. Eu quero fazer chover, deixa eu ver, espinhos. Então, eu tenho que estudar os rituais, qual fetiche eu vou usar, quais as palavras mágicas eu vou dizer, quais os gestos eu vou fazer, tá? Para que eu consiga puxar a energia mística dos planos que estão acima e abaixo do meu e converter esse foco no efeito mágico que eu desejo. Então, eu preciso ter tudo isso, né? Organizado, né, numa receita. Então, eu escrevo no meu grimório quais são os feitiços, as frases, os materiais necessários. Isso porque eu não tenho memória, né? Nem todos têm memória expandida. Então, se daqui a 2, 3 meses eu precisar fazer a mesma magia de novo, o mais provável é que eu nem me lembre mais qual eram os ingredientes, quais foram as frases que eu usei, mas está tudo escrito lá no meu grimório. É só eu pegar o grimório, dar uma olhadinha lá. É assim que faz, lembrei, pronto.
né? Então é como um livro de receita culinária, né? Eu fiz um bolo super gostoso de chocolate, daqui a um ano eu não me lembro mais como é que faz o bolo, mas está escrito no livro de receita. Eu vou lá, olho, é assim que eu faço o bolo. Pronto. Então, o Grimório pessoal, cada mago tem o seu. Por quê? Porque cada feitiço, cada magia é única, tá? Eu posso fazer um ritual de invisibilidade de um jeito e você já fazer o ritual de invisibilidade de outro jeito, tá bom? Então, cada mago, ele tem uma maneira única de fazer a sua magia, né? E cada um deles escreve no seu grimório, tá? Quando escrevemos um grimório, muitas vezes, né, fazemos isso numa linguagem secreta, tá? Então, é bem interessante que o mago, ele tem uma linguagem secreta. Ela pode ser cifrada, pode ser numa língua obscura, ou somente numa língua morta, que ninguém mais utiliza, né? E aí, somente vão ser capazes de identificar, vão ser capazes de identificar essa magia, o próprio mago ou seus aprendizes, tá? Também é comum, muito comum, né? Acrescentar no texto da magia armadilhas ou efeitos colaterais, tá? Isso para impedir que outros magos roubem os seus rituais ou acabe arruinando os seus rituais. Então, alguns magos eles costumam introduzir pequenas armadilhas ou pequenos efeitos colaterais. Tipo assim, se você mexer nesse grimório, se você ler essa magia, vai acontecer que vai dar uma coceira em você, ou você vai ficar o dia todinho com a língua entravada, não vai conseguir falar, enfim, existem maneiras que os magos, o que eu estou querendo dizer é que existem maneiras que os magos possuem para protegerem os seus grimórios, afinal de contas ele é um grimório o quê? Pessoal, é só meu, não tenho que ficar mostrando para ninguém que eu não queira, eu só vou dar acesso ao meu grimório aquelas pessoas que eu quero que conheça a minha magia, né? Normalmente aos meus aprendizes, né? Bom, pessoal, então, como é que eu escrevo o grimório, né? Se eu quero ser um mago, eu preciso ter o meu grimório pessoal, ou seja, preciso ter um livro com as minhas receitas de magia, de rituais. Como é que eu faço isso? Bom, pessoal, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou deixar para responder essa e outras perguntas no nosso próximo vídeo. Então, se você quer saber como são as regras para se escrever um grimório pessoal, como que a magia é realizada, como que se calcula dano e todas as outras milhares de perguntas que você ainda tem sobre o assunto, não deixa de assistir o meu próximo vídeo, tá bom? Se essa é a sua primeira vez no canal, assina o canal, ativa o sininho, né? Assim o próximo vídeo ele vai chegar para você com certeza. E se você já faz parte do meu grupo, obrigada pelo carinho, obrigada por você estar aqui acompanhando mais esse vídeo. Não deixe de compartilhar, né? Curtir, enfim, para que outras pessoas também possam saber mais a respeito das regras de magia. Te encontro no próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.